Revelações arrepiantes. 7 assombrações que os antigos viam na roça e que sua mente não aceitará. A noite estava pesada na pequena cidade que Ana decidira chamar de lar novamente. A casa da avó, há muito abandonada, rangia com cada rajada de vento, como se reclamasse da presença da jovem. Enquanto organizava as caixas que trouxera de São Paulo, sussurros começaram a flutuar pelo ar, suaves como o toque de um véu de névoa. Seu coração disparou. É só o vento, pensou, mas a sensação de que algo ou alguém a observava não a deixou em paz. Os primeiros dias foram tomados pela nostalgia. Ana pintou as paredes com cores vibrantes, mas a sombra da casa parecia não se dissipar, como um cúmplice silencioso das assombrações que já havia ouvido nas histórias da infância. Na cidade, as pessoas sussurravam entre si, olhando para ela com uma mistura de compaixão e medo. As piadas sobre o anjo da noite e sobre o caboclo das sombras eram feitas, mas Ana ria, achando que eram apenas lendas criadas para espantar crianças desobedientes. Naquela noite em particular, enquanto tentava dormir, os sussurros tornaram-se mais nítidos, quase como se estivessem chamando. Sentiu o arrepio correr pela espinha e, num impulso, levantou-se. Aproximou-se da janela e seu coração quase parou. Lá fora, sombras dançavam entre as árvores, como se estivessem se comunicando, criando formas grotescas que se desmaterializavam na escuridão. Não pode ser, escapuliu entre seus lábios antes que ela pudesse contê-lo. No dia seguinte, ao conversar com a Dona Maria, a vizinha mais próxima, Ana percebeu que o fato de ignorar os sussurros era um erro. "Ah, minha filha, você ouviu os meninos da noite? Tem que ter cuidado com eles", disse Maria, pressionando as mãos contra a janela com um olhar assustado. Quem eram esses meninos? Seria apenas mais um mito? Em uma busca por respostas, Ana encontrou o antigo diário da avó, uma relíquia empoeirada que continha segredos profundos e inquietantes. As páginas murmuravam sobre 7 assombrações que habitavam a região e que, aqueles que não as respeitassem, enfrentariam consequências trágicas. Os relatos eram intensos e perturbadores, narrando traições, desentendimentos e almas perdidas em busca de redenção. Uma pontada de medo e curiosidade empurrou Ana a mergulhar mais fundo naquelas histórias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão crescia enquanto os sussurros tornavam-se mais frequentes, quase como se estivessem querendo escapar do limite da casa. Uma noite iluminada pela lua, Ana decidiu ir visitar a velha senhora da cidade, a Sap, conhecida Mãe das Almas. As histórias sobre ela eram tantas quanto as assombrações. Ao entrar na casa da mulher, o cheiro de ervas e o murmúrio de orações deixaram Ana inquieta. A velha lançou um olhar penetrante e, com a voz cheia de ecos de dor, começou a falar sobre as almas que vagavam pela cidade. Cada palavra parecia um aviso. O pano de fundo repleto de advertências sobre quem confiar. "Cuidado com quem você confia, minha filha. Os que parecem ser seus amigos podem ser os que te puxarão para a escuridão." Com essas palavras tensas ecoando em sua mente, Ana saiu, sentindo medo se instalar em seu peito. Olhando para as sombras que agora pareciam dançar ao seu redor, a sensação de estar cercada tomou conta. Percebeu que a verdadeira ameaça não estava apenas nas assombrações conhecidas, mas na escuridão oculta entre os rostos familiares que agora observavam. A pergunta que a atormentava era: quem realmente eram seus amigos e quem estava pronto para traí-la à sombra? A noite seguinte trouxe um silêncio opressivo que invadia a casa de Ana, tornando cada movimento um eco agonizante. O vento, antes um alívio, agora parecia carregado de murmúrios inquietantes. Os sussurros, que antes se confundiam com o assobio da brisa, tinham tomado uma forma mais concreta, uma cadência quase hipnótica que a fazia sentir uma força invisível puxando-a para o lado de fora. Ana hesitou. A curva da soleira da porta parecia no abismo, e por um segundo desejou que as sombras tomassem conta da casa. Mas o que se via do lado de dentro poderia ser muito mais seguro. As histórias que ouvira durante as últimas semanas ecoaram em sua mente.
Imagens de crianças das noites longínquas gritando em pânico ou sussurrando a verdade sobre aquilo que temiam. Com um suspiro profundo, decidiu que precisava entender. Com um único lampião a acompanhá-la, foi em direção ao bosque que abraçava sua casa. Seus passos eram pesados. Cada estalo de galho sob seus pés soava como um grito no breu. As sombras se estendiam, distorcendo a realidade, e a cada passo a escuridão parecia engoli-la. Chegando ao coração do bosque, Ana parou e olhou ao redor, seu coração pulsando em um ritmo que a fazia quase desmaiar. A atmosfera estava carregada, e uma névoa gélida começou a elevar-se, formando figuras angustiantes que pareciam se espremer entre as árvores. Uma delas, mais nítida que as demais, tomou a forma de uma criança, com os olhos grandes e vazios. O corpo pequeno tremia, como se estivesse preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A imagem fez Ana encolher-se, um frio penetrante subindo por sua espinha. "Ajude-me", sussurrou a figura com uma voz tão suave que poderia facilmente se perder no vento. Ana queria correr, mas a imagem a prendeu em um transe. "Eles estão vindo. Você precisa saber a verdade." Ana olhou ao redor, percebendo que outros rostos perturbadores começaram a se materializar na neblina. Eram todos crianças, do sexto, Os rostos familiares de rostos de suas amigas de infância e viajantes da cidade. O que acontecerá com elas? Teriam sido engolidas pela escuridão? Ou eram elas as entidades que cercavam a cidade? A urgência de sua missão se fez presente. Com o coração acelerado, tentou se aproximar da criança. "O que você quer dizer? O que está acontecendo com você?" A criança sorriu, mas havia algo de insano naquela expressão. O sorriso se transformou em um grito sem som, e as outras crianças se uniram a ela, gritando em um coro de dor que cortou o silêncio da floresta. Sem pensar, Ana virou-se, finalmente se liberando daquela estagnação aterrorizante. A fuga pela floresta se transformou em um verdadeiro desespero. As sombras se tornaram mais densas, se estendendo em seus pés, com mãos gélidas agarrando seu tornozelo enquanto corria. Seus próprios medos se tornaram entidades tangíveis. Cada respiração a deixava mais arejada. Chegou à porta de casa ofegante. Ao entrar, trancou as portas, mas o eco dos gritos ainda ressoava em sua mente. O ar estava pesado, como se a casa respirasse com ela. Esbaforida, se aproximou do diário da avó. A resposta que ela buscava poderia estar ali. Folheou as páginas rapidamente. A palavra sacrifício fez seu estômago se revirar. Então, algo bateu na janela. Era um graveto, mas não parecia inofensivo. Era a velha senhora da cidade, mãe das almas, agora com um olhar diferente, uma expressão de terror ao invés de compaixão. "Ana, você não deveria estar aqui. Eles estão vindo por você." As sombras se tornaram mais densas na esquina do seu olhar, e Ana sentiu um frio que a paralisava. Quando finalmente olhou pela janela, os rostos familiares não estavam mais lá. Em seu lugar, havia sombra, uma massa indistinta de intenções desconhecidas se aglomerando em direção à sua casa. "A verdade está sempre à espreita, Ana. Lembre-se que a escuridão nunca se detém", ecoou a voz da velha na sua mente, enquanto o mundo à sua volta começava a tremer. O que ela não sabia era apenas o começo. Ana respirava ofegante, o coração pulsando de uma forma quase ensurdecedora. O sussurro da velha ecoava em sua mente, como um alerta constante, enquanto a escuridão fora da sua casa se tornava mais opressiva, mais densa. Ela olhou para trás, paralisada. As sombras pareciam dançar na luz fraca do lampião, e o peso da situação lhe esmagava o peito. Rapidamente, passou os dedos pelas páginas do diário, procurando desesperadamente algo que ajudasse a entender. A palavra sacrifício estava marcada em tinta vermelha, e o medo que havia sentido antes agora se transformava em apavorante curiosidade. O que aconteceria se a verdade revelada ali fosse mais aterrorizante do que ela já tinha imaginado? Arriscando se perder nas memórias da avó, as páginas antigas começaram a flutuar diante de seus olhos. Descrição detalhada de rituais esquecidos, de noites nas quais as vozes escapavam dos mortos e tomavam vida. Reconhecendo uma passagem, Ana leu em voz alta: "O sangue dos inocentes nutre as almas perdidas e as mantém entre os vivos. Aqueles que se tornam parte disso nunca mais poderão voltar." Sua voz tremia e uma onda de desespero a tomou. Foi quando um grito cortante atravessou a atmosfera silenciosa. O som parecia vir do fundo da floresta. O instinto de Ana era ignorar, mas a curiosidade e o medo a puxaram para a janela.
Lá fora, uma horda de sombras pulsantes se movia, desafiando qualquer sentido de compreensão. Era como se a noite tivesse ganhado vida, um pesadelo tomando forma. Não havia mais volta. O pavor a encolheu, mas a força de saber a verdade era impossível de resistir. Com cada passo que dava, as sombras pareciam se mover em sincronia, se aproximando da casa. Sem conseguir se afastar, algo a chamou, uma voz suave. Ana, venha até nós. Era a mesma criança que ela viu no bosque, agora mais nítida, mais próxima. O desejo de salvar a alma daquela criança era forte, mas Ana lembrava do que a velha disse. E se aquela força a quisesse como parte do sacrifício? Sem pensar, tomou uma decisão. Precisava descobrir o que aquela alma estava disposta a oferecer. Com o lampião na mão, virou-se para a porta da frente, determinada a enfrentá-las. Ao abrir a porta, a neblina fria a envolveu como um abraço gelado. O cheiro de terra úmida atingiu com um golpe, e dentro de si, um burburinho de advertências e promessas começou a se intensificar. A criança estava à sua frente, com um sorriso tão angelical, mas os olhos estavam vazios, refletindo uma dor que desafiava a compreensão. Você sabe a verdade. As palavras saíram da boca da criança como um assobio, e as outras crianças se aproximaram, os rostos distorcidos em expressões grotescas de expectativa. Ana sentiu um aperto na garganta. O que aquilo significava? Você me ajudará? A criança perguntou, sua voz quase melodiosa, mas cheia de desespero. Ana hesitou. O preço poderia ser alto demais. Mal tinha ideia do que realmente esperavam dela. Mas algo a forçava a continuar, um fio invisível tecido entre os mundos. Ela se sentia atraída por uma verdade que não podia ignorar. Assim que deu um passo à frente, as sombras começaram a girar, um vórtice de escuridão se formando à sua volta. Naquele momento, as palavras da avó se tornaram um mantra em sua mente. A verdade é sempre um preço a ser pago. Ana fechou os olhos, o medo se transformando em determinação, e gritou: se é isso que você quer, diga-me, o que eu preciso fazer? Mas antes que alguma resposta pudesse ser dada, um rugido estrondoso ecoou entre as árvores e a terra tremeu sob seus pés. A escuridão parecia reagir, pulsando em desespero e fúria. Assim, Ana percebeu que havia cruzado uma linha que talvez nunca deveria ter sido atravessada. Enquanto o vento uivava, trazendo consigo ecos de vozes esquecidas, Ana percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando a se desdobrar. E aquilo que estava prestes a acontecer, na escuridão, na noite, era mais do que apenas um sacrifício. Era a revelação de que a linha entre vida e morte, entre inocência e culpa, era mais tênue do que jamais imaginou. A próxima pergunta a ecoar em sua mente: até onde você iria para salvar uma alma perdida? O tempo tinha começado a correr e a verdade a aguardava. Ana sentiu a atmosfera ao redor mudar, como se as sombras tivessem vida própria. O rugido estrondoso a reverberava em seus ossos, e a terra sob seus pés parecia querer engoli-la. As vozes sussurrantes se misturavam aos gritos de crianças, que agora ecoavam por toda a floresta. As entidades a cercavam, um círculo de criaturas espectrais, seus olhos vazios refletindo a luz fraca do lampião. Estamos aqui para fazer um pacto. A criança diante dela falou de novo, a entonação doce contrastando com a demonia que impregnava o ar. O que você deseja? Estamos dispostos a ajudar, mas você deve pagar um preço. Cada palavra era como um corte gélido em sua pele. Ana olhou para as outras crianças. Algumas pareciam com rostos familiares, sombras de memórias de seu passado. Havia uma tensão palpável, um desafio silencioso para que ela se decidisse. O desejo de ajudar aquela que parecia tão inocente disfarçava o terror que a envolvia. Sem saber exatamente por quê, Ana respondeu: o que vocês querem de mim? Sua voz tremia, mas havia uma centelha de coragem que a levou a continuar. Ela estava em um labirinto de medos e desespero, mas a ideia de um sacrifício a deixava ainda mais angustiada. A criança sorriu, um sorriso que misturava alegria e dor. Desejamos liberdade. Nossas almas estão presas neste mundo, e o seu sangue pode nos libertar. Você paga e nós a salvamos. Ou
Você simplesmente pode ir embora e ver o que acontece quando a luz do seu lar se apaga para sempre. Ana sentiu um frio cortante. O que estavam pedindo? O preço era algo que ela nunca imaginou que teria que considerar. E se todo aquele horror, toda aquela dor pudesse ser evitada? Mas e as consequências? Suas mãos começaram a tremer, enquanto um dilema cruel se formava em sua mente. As sombras estavam mais próximas agora, quase tocando sua pele. Você deve decidir, Ana. O tempo está se esgotando. As vozes sussurravam, um coro hipnotizante que a puxava para perto do abismo. Pensou rapidamente em sua avó, nas advertências que ouvira durante a infância. Cuidado com os pactos que você faz. O que parece ser ajuda pode ser sua condenação. Estava presa em uma escolha desesperadora. O que era verdade? O que era ilusão? Então, uma ideia cruzou sua mente. E se eu não fizer o que vocês querem? O que acontece com vocês e comigo? A atmosfera mudou, o ar ficou pesado e um vento cortante surgiu de repente, fazendo a escuridão se agitar à sua volta. Então, a maldição se cumprirá. Você verá o que acontece com os que ignoram os pedidos. A criança sussurrou, o tom agora mais sombrio. Mas nós não queremos isso. Queremos liberdade. Não nos deixe cumprir esse destino horrendo. Os rostos ao redor começaram a se distorcer, a dor e o desespero tomando contornos grotescos. Era um espetáculo aterrorizante, e Ana ficou paralisada. Qualquer escolha parecia errada. Você vai pagar o preço, Ana, ou verá sua alma entrelaçada à nossa. As vozes ecoaram em um grito agonizante que fazia seu corpo arrepiar. O chão tremeu ainda mais. O rugido voltou com uma tal força que parecia um chamado para as profundezas. O lampião piscou, e a visão ao redor dela começou a se desfazer. Era agora ou nunca. Algo dentro dela pulsava forte, e a pergunta permanecia. O que ela estava disposta a sacrificar para entender toda a verdade? Com um último suspiro, Ana tomou coragem, decidida a não ceder ao pavor. Seja então o que tiver que ser, ela declarou, e naquele momento o mundo ao seu redor pareceu quebrar. A escuridão se agitou, um vórtice em movimento. A única certeza que tinha agora era algo muito mais sinistro à espreita, e Ana logo descobriria que o maior terror talvez fosse a escolha que estava prestes a fazer. As sombras dançavam ferozmente, e a glória dos antigos rituais começavam a se materializar ao seu redor. Algo chamava para ela, profundo, inovador e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Como um eco, uma última pergunta ressoou. Você realmente sabe o que está prestes a fazer? O ar se partiu em 1000 pedaços ao redor de Ana. Uma onda de escuridão a envolveu, puxando-a para um lugar ainda mais profundo do que imaginava. O rugido estrondoso aumentou, ressoando por sua mente, como se cada batida de seu coração pulsasse no ritmo da dor e do desespero. Sussurros e gritos se tornaram um eco ensurdecedor. Sua visão se distorceu e as crianças que a cercavam começaram a contorcer-se, suas formas se desvanecendo na neblina densa. Ana sentia que a decisão que havia tomado moldava o destino não apenas dela, mas de todos aqueles que estavam presos naquela floresta. O que seria o preço que teria que pagar? Ela foi puxada para o centro do vórtice. A sensação de queda era esmagadora, como se o chão estivesse desmoronando sobre ela. Então, um clarão iluminou o espaço. Em uma fração de segundo, as sombras recuaram, revelando um altar antigo coberto de símbolos que dançavam sob a luz do lampião. Agora vacilante. Aqui estamos nós. A criança à sua frente, com o olhar fixo, murmurou: Você é a escolhida. Ana olhou em volta. As formas espectrais se tornavam mais nítidas, e ela reconheceu uma das crianças. Era a própria versão mais jovem de si mesma, com os olhos brilhando de um terror que era quase tangível. O reflexo de uma dor atemporal a fez hesitar. Por que você está aqui? Para ser libertada, assim como nós.
A versão jovem sorriu, mas havia algo de sombrio em seu olhar, uma mensagem ocultada. Você vai me libertar, não vai? Ocorreu a Ana que cada escolha feita ali poderia ligar sua alma a essas criaturas. Ana ouviu. Ninguém parecia se mover. Tovassan? Crianças. Elas pareciam tão inocentes, mas a verdade era muito mais complexa. Seria um erro pensar que poderia sair ilesa dessa negociação hedionda. Enquanto contemplava seu destino, os rostos das crianças começaram a se distorcer, e a forma etérea da menininha a rodeava, ardente de expectativa. O vento uivou ao redor, e uma onda de ansiedade pressionou seu peito. A certeza que antes sentia evaporou-se, e uma dúvida insidiosa surgiu. E se eu não puder salvar ninguém? E você terá que enfrentar o que vem a seguir. A voz da criança ecoava em seus pensamentos, confundindo-a com dúvidas profundas. O altar começava a brilhar com um brilho verdejante, revelando uma ânfora antiga, coberta por símbolos que pulsam como corações, parecendo vivos. É disso que precisamos. Seu sangue clama para nos libertar. Cristo, vai ser você ou nós. Ana sentiu a pressão em sua mente aumentando. A cada instante, as sombras pulsavam mais perto, enquanto a imagem de sua infância se tornava cada vez mais distorcida. O que aconteceria se ela hesitasse? As vozes já sabiam a resposta. A dor das almas presas era palpável, e o que a envolvia começava a se manifestar em sua própria carne. Ela sorriu forçadamente para sua versão mais jovem, querendo convencê-la que tudo ficaria bem. Mas a expressão da criança se transformou em um desespero silencioso, um aviso de que suas ações tinham consequências. O altar brilhava com mais intensidade, e Ana sabia que não havia tempo a perder. A última escolha se aproximava, e a atmosfera estava carregada com expectativas. Ana, as vozes sussurravam, a escolha agora é somente sua. Sua mão tremia, suando, ao se estender em direção à ânfora, enquanto uma ideia terrível cruzava sua mente. E se você não lidar com isso, o que você acha que acontecerá? Os ecos das vozes das crianças estavam em toda parte, criando um coro ensurdecedor. Ana hesitou. O que mais vocês querem de mim? Sua voz saiu mais fraca do que o esperado. As lembranças, nós queremos, as verdades que você esconde dentro de você. A criança dela própria respondeu, os olhos brilhando com uma tristeza aguda. Enquanto os rostos a cercavam, a escolha não era mais sobre o sacrifício, era sobre quem ela realmente era. O altar pulsava com uma pressão avassaladora, e o que restava de seu caminho até aqui se aproximava de um fim ameaçador. Ana. Uma voz finalmente soou em meio ao caos, um sussurro quente que parecia sofredor. O que você escolhe? E nesse momento, a pergunta ressoou em sua alma, um eco que poderia muito bem determinar não apenas seu destino, mas o de todas as almas aprisionadas ao redor. Ela respirou fundo, o pânico se misturando à determinação. Estava preparada para um confronto com a própria escuridão que habitava sua mente. Mas a resposta para a pergunta que gritava dentro dela ainda pairava no ar como uma névoa, esperando para ser revelada. Eu decido. Os olhos das crianças se fixaram nela, esperançosos e cheios de desespero. O que ela faria a seguir ressoaria para sempre. Seja o que tiver que ser. E com isso, o súbito silêncio das sombras sugou toda a luz ao redor. Coração acelerado, Ana sentiu que uma resposta estava prestes a surgir, mas a escuridão a engoliu, deixando apenas uma questão. Mas existe um retorno? Ana se viu mergulhada na mais completa escuridão. O silêncio a envolveu como um manto pesado, sufocante. Ela tentou gritar, mas a voz não saía. Seus lábios se moviam em vão. O tempo parecia ter parado, a sensação de que poderia estar flutuando em um abismo sem fim. Era como se sua identidade estivesse prestes a desvanecer. De repente, a névoa se rompeu, revelando uma cena que fez seu sangue correr frio. Ela estava de volta ao altar, mas agora parecia mais corroído, como se décadas de desespero e dor tivessem deixado sua marca. Os símbolos pulsavam com uma luz quase ensurdecedora, e as crianças a rodeavam, não mais etéreas, mas com rostos de pesadelo, destituídos de qualquer traço de inocência. Você não pediu por isso?
A versão mais jovem de Ana falou, agora com uma voz distorcida, quase um ruído. Você nos trouxe de volta, mas a verdade que você esconde é pesada demais para suportar. O olhar de desespero havia se transformado em um desafio, e por um instante, Ana sentiu o peso daquelas palavras. No centro do altar, a ânfora antiga começava a vibrar, emitindo um som grave e ameaçador. O ar ao redor começou a se eletrizar, os cabelos em sua nuca se arrepiando. Lembranças a bombardeavam como flechas afiadas, momentos de sua infância, risos e alegrias, intercalados com lágrimas e tristezas. Aqueles sussurros a fizeram lembrar do que realmente temia. A culpa não resolvida, os segredos enterrados, as verdades que nunca aceitou. Essa é a sua escolha, Ana. As crianças agora gritavam em uníssono, seus olhos brilhando com uma intensidade insuportável. Liberte-nos, mas para isso você deve se despir de suas mentiras. O que você esconde não ficará mais em silêncio. A pressão sobre ela aumentava a cada segundo. Ana percebeu que a resposta que buscava não era apenas sobre escolher entre libertar aquelas crianças ou não. Era sobre a liberação de suas próprias verdades. Era um confronto contra o que havia escondido de si mesma por tanto tempo. Os rostos distorcidos das crianças começaram a se fundir em uma única visão aterrorizante. Uma versão de si mesma que ela temia. Uma figura grotesca que refletia suas inseguranças e medos. Você acha que pode sair daqui sem enfrentar quem você realmente é? O sussurro apossou-se de seu ser, reverberando em seus ossos. Ana sentiu o vulto da figura se aproximar. O terror tomou conta dela, mas no fundo, algo dentro dela ardia como uma chama. Sem saber como, a coragem começou a brotar. Se sua verdade era realmente tão pesada, a única saída seria enfrentá-la. Eu não tenho medo, gritou, embora sua voz tremesse. A figura hesitou e as crianças pararam. A escuridão começou a recuar um pouco, deixando a ânfora pulsante em evidência. Era como se o tempo tivesse parado, e naquele breve instante, Ana percebeu que podia controlar a situação. Eu escolho a verdade, gritou, sentindo poder em cada palavra. Um silêncio surdo se instalou. Então, a atmosfera mudou. As sombras ameaçadoras começaram a estremecer, como se estivessem sendo sugadas para dentro da ânfora. Uma explosão de luz verde esmeralda irrompeu do altar, expandindo-se como um relâmpago em noite sem lua. A figura grotesca, agora em plena forma, gritou, desmoronando em um grito ensurdecedor que ecoou por todo o lugar. A pressão em seu coração aliviou. Ana sentiu que a escolha que fizera havia quebrado uma corrente invisível. Mas logo percebeu que a luz não era um sinal de vitória. Era um prenúncio. Antes que pudesse compreender, uma dor aguda fez seu corpo vibrar. Você pode ter rompido as correntes, mas nada é tão simples, sussurrou a figura que se desvanecia. Agora, você terá que lidar com as consequências. Aquilo que forja um caminho também pode destruir. A luz foi sendo substituída pela escuridão novamente. Ana olhou para o altar, tentando agarrar os últimos vestígios da esperança, mas tudo parecia escorregar por entre seus dedos. Quando a neblina a envolveu mais uma vez, um eco profundo reverberou em sua mente. Você não está livre ainda. E naquele momento, as vozes começaram, um coro de lamentos que clangoravam seus pensamentos. Mais uma vez, a pergunta ecoou em sua mente, e dessa vez era mais sombria. O que você realmente sacrificou para se libertar? O vazio se intensificava, e Ana percebia que este ciclo de escolhas e medos nunca tinha feito tanto sentido. O que viria a seguir poderia ser algo que ela nunca havia imaginado. A escuridão tornou-se tão densa que Ana mal conseguia enxergar a ponta do próprio nariz. O ar parecia pulsar com energia, carregando um peso que quase a sufocava. As vozes, em um coro de angústia, ressoavam em sua mente como um eco interminável e ameaçador. O que você realmente sacrificou para se libertar? Cada palavra que ecoava trazia à tona não somente os medos que ela enfrentava, mas também as memórias que tentou esquecer. Imagens distorcidas de sua infância dançavam em sua mente, como sombras maldosas. Antes que pudesse processar aquele remoinho de pensamentos, cada lembrança se tornava uma lâmina afiada que cortava seu coração. Ana lutava contra a pressão.
O altar, antes sólido e majestoso, agora era apenas um retalho de lembranças dolorosas. A luz verde esmeralda pulsava em um ritmo frenético, guiando suas visões, enquanto o som das crianças se intensificava, uma cacofonia de desespero e gritos. Liberte-nos! Elas gritavam em uníssono, como se suas almas estivessem entrelaçadas em um destino cruel. Mas a liberdade tem um preço. De repente, a verdade se impôs a Ana como um soco no estômago. Uma cena se destacou, sua infância, cheia de risadas que se transformaram em gritos. Lembranças de dias ensolarados se misturavam a trevas e lamentos de desespero. A culpa, o verdadeiro monstro, era o que a mantinha presa a este ciclo aterrorizante. Eu não sabia, murmurou, com a voz tremenda em Praves. Meio à tormenta. A figura grotesca, uma miragem que ainda a assombrava, emergiu das sombras. Seus olhos refletiam a escuridão que habitava no fundo da alma de Ana. Você só acreditou nas suas mentiras. Agora, cada lágrima que derramou por nós virá à tona. Ana não tinha certeza de como reagir. Parte dela queria correr, enquanto outra, mais valente e decidida, compreendia que precisava enfrentar isso. E se eu falhar novamente? Perguntou, a voz mal conseguindo segurar o pânico. Você escolherá entre enfrentar o que passou ou ser engolida por ele. A figura soou como um eco distante, desvanecendo-se lentamente. O amor tem seus sacrifícios. A aflição estalou no ar. Ana sentiu os joelhos cederem, o peso da verdade se tornando esmagador. O coro de vozes crescia, transformando-se em uma melodia macabra. Era um canto que evocava os sussurros de cada amizade perdida, cada sorriso desfeito e cada segredo guardado. Sentindo que o chão estava desaparecendo sob seus pés, ela claudicou para a frente. O altar, a ânfora, a luz esmeralda, tudo parecia interligado em um único fio de destino. Se os sacrifícios eram parte da libertação, talvez pudesse encontrar um caminho. Com um último grito de coragem, ela decidiu que não deixaria seu passado a destruir. Eu aceito tudo o que fiz a vocês, gritou, e nesse momento de entrega, a luz se intensificou, quase a cegando. A luz não a deixou cega, mas sim a iluminou, revelando uma nova dimensão. Ana encarou a enormidade do altar, agora cercada por uma nuvem brilhante, formando portais que pareciam pulsar vida. A grama sob seus pés ganhou cores vibrantes, enquanto figuras familiares surgiram entre as sombras. Eram rostos que a marcaram, que ela tinha amado e que tinham partido. Você está pronta para o que vem a seguir? Uma voz suave questionou, e por um instante tudo parou. Ana olhou em volta sem saber se a pergunta era uma ameaça ou uma promessa. As crianças estavam ali novamente, mas agora com expressões de esperança. O que você fará agora é ainda mais importante que o que você fez. Foi aí que ela notou algo, uma fragmentação do que sabia. Um portal não era apenas uma passagem, mas uma escolha. A frente do altar se dividia em dois, um caminho em direção à luz, outro para a escuridão pulsante da ânfora. Cada passo que poderia dar parecia incerto, como uma moeda lançada ao ar. Qual deles você escolherá, Ana? As sombras começaram a se agitar. A respiração dela se acelerou. As consequências de sua escolha poderiam ressoar não apenas em sua vida, mas também nas almas daquelas crianças. Eu não sei. E assim, o terror e a expectativa colidiram em um clímax ensurdecedor. Como um eco que se espalhava no abismo da eternidade, a pergunta ficou: você se libertará ou será consumida pela escuridão? A luz emanava do altar, pulsando como um coração vibrante, e por um instante, Ana se viu paralisada. A escolha era mais do que uma bifurcação, era um mergulho nas profundezas do desconhecido. O ar estava carregado com uma eletricidade palpável, como se as próprias sombras aguardassem sua decisão. Um sussurro suave, quase inaudível, a cercava, como se cada uma daquelas vozes nostálgicas quisesse guiá-la numa dança macabra. A luz encantadora não é o que parece, Ana, advertiu uma delas. Era a voz de uma amiga que tinha perdido na infância, alguém que sempre se preocupava com ela. Ana olhou para o portal luminoso. A luz esmeralda prometia alívio, mas o chamado da escuridão era irresistível, e uma parte dela ardia em curiosidade. O que aconteceria do outro lado? O medo daquilo que não conhecia a fazia hesitar, mas a ideia de continuar presa entre tortuosas lembranças era ainda mais aterrorizadora.
Você só precisa se lembrar, urge outra voz, ecoando como um lamento no coração. Era uma lembrança de um momento perdido, uma risada fragmentada, seguida por um grito cortante. Os rostos ao seu redor pareciam mais próximos agora, angustiados, implorando por um ato de coragem que a libertasse. O altar balançava, as energias se misturando em um torvelinho. Ana deu um passo à frente, e então, com um grito de dor e determinação, escolheu a escuridão. Assim que atravessou o portal, Ana se viu envolta por um frio cortante. As sombras a rodeavam, dançando em uma sinfonia de suspiros e lamentos. O perfume de arcaico e mofo invadia suas narinas, enquanto a luz vibrante desaparecia atrás dela, como um sonho que se esvai. Você veio, disse uma sombra. Sua voz reverberava entre as paredes gélidas. Ana reconheceu aquela presença. Era uma antiga colega de escola, que conhecia todos os seus segredos e medos. Ao ver seu olhar desolado, sentiu que a cada instante o peso do passado a sufocava mais. Quem você pensou que estava aqui para salvá-la? Por que vocês não se vão? Por que não me deixaram em paz? Ana gritou, sua voz ecoando como um lamento pelo labirinto sombrio. Liberdade não se compra, Ana, ela se conquista. A sombra respondeu, um sorriso cruel se formando em seu rosto. Mas o que você está disposta a dar? Os laços do passado estão atados a algo mais do que você imagina. A escuridão começava a se fechar ao seu redor. Ouvia-se a risada de todas as crianças que imploravam por libertação, agora misturada a gritos de dor e desespero. Ana percebeu que a escuridão não era apenas um lugar, mas uma extensão de seus próprios medos e culpa. Um lar de segredos que nunca foram ditos. Uma prisão construída com as suas próprias mãos. Ela ia recuar, mas uma dor aguda atravessou seu peito. Lembrou-se de cada um dos sorrisos que perdera, de cada vida que não viveu. Um momento de clareza surgiu. Apesar do medo, ela não poderia se deixar consumir. Eu os libertarei, Ana bradou, sentindo uma nova força dentro de si. Vamos juntos acabar com isso. Os ecos de desespero se tornaram gritos estridentes. As sombras começaram a recuar. A escuridão tremia frente à determinação dela. Mas um novo horror se instaurou. As figuras ao seu redor começaram a se contorcer, revelando o verdadeiro rosto do que naquele lugar habitava. Elas eram os fragmentos de sua alma, medos transformados em monstros prontos para devorá-la. Você não tem força para isso, rosnaram em uníssono, a atmosfera impregnada de risos ensurdecedores. Ana sentiu seu coração disparar. O que estava prestes a iniciar era mais do que uma batalha por libertação. Era um confronto que poderia decidir o futuro dela e das almas amarradas àquela escuridão. Prepare-se, pois a verdade está prestes a se revelar. E a pergunta crucial permanece. Será que ela realmente tem a força necessária para vencer a própria sombra? A escuridão parecia se tratar de um ser vivo, pulsando como se sentisse a presença de Ana. Ela respirou fundo, sentindo o ar gélido em seus pulmões. As sombras esticaram-se, contorcendo-se em formas grotescas que evocavam lembranças horripilantes de pessoas que amou, mas que não estavam mais presentes. Você falhou com elas, falhou com todos nós, sussurrou uma sombra, os olhos vazios cintilando com uma luz que parecia sugar a própria luz ao redor. Certa de que cada palavra era uma facada, Ana ainda não podia se dar ao luxo de fraquejar. Sou mais forte agora, ela murmurou para si mesma, embora a convicção estivesse apenas começando a tomar forma. Os monstros à sua volta continuavam a se agitar, suas vozes se entrelaçando em um coro de acusação e desespero. Cada uma delas trazia à tona a dor que Ana havia tentado enterrar, o bullying que sofrera na escola, a traição de amigos, as promessas que nunca foram cumpridas. A escuridão era uma tapeçaria de suas falhas, e agora se tornava cada vez mais palpável. Chega! Ana gritou, sua voz ecoando como um trovão nas paredes do labirinto obscuro. As sombras hesitaram, o riso cruel diminuindo, mas logo se uniram em um murmúrio de raiva, lançando-se em sua direção. Ela fechou os olhos, buscando dentro de si a centelha de coragem que ainda existia. Em sua mente, as faces das pessoas que amavam surgiram, seu irmão, perdido em um acidente, sua amiga de infância, tomada pela tristeza. As memórias eram como correntes, e Ana tinha que romper com a dor que as prendia.
Eu os libertarei, ela repetiu, agora com mais força, o eco reverberando em raízes profundas daquele lugar sombrio. Não sou mais a criança assustada, eu sou a mulher que carrega a força de todas as lições aprendidas. As sombras pararam, como se tivessem receio do poder que agora emanava dela. E foi então que uma luz começou a brilhar do centro de seu peito, uma luz que começou a dissipar a escuridão nas redondezas. As figuras começaram a se contorcer, gritando em horror, suas formas se desfazendo em fragmentos que pareciam querer escapar. Ana avançou, decidida a enfrentar seus demônios. Cada passo a aproximava da verdadeira essência da liberdade. Ela sentiu uma onda de calor a envolver, o frio sendo substituído por uma luz crescente que iluminava os rostos das sombras. Não vou mais ser uma prisioneira. As vozes tornaram-se mais frenéticas, cada grito parecia um tiro, a escuridão começando a se fragmentar. Mas antes que ela pudesse sentir a vitória, um rugido abafado ecoou através do labirinto. Algo maior, mais poderoso surgia nas profundezas. Das sombras, uma figura se destacou, imensa, com olhos que pareciam buracos negros, devorando qualquer esperança. Você realmente acredita que pode nos libertar? Bramou, sua voz soando como um trovão distante que aterrorizava as almas presas. Ana sentiu o medo congelar seu sangue. Era a entidade primordial da escuridão, a fonte de todo o tormento. Você não pode escapar dos seus próprios erros, ele gritou, a voz reverberando nos recessos mais obscuros de sua mente. A batalha que se aproximava seria mais terrível do que qualquer uma que Ana já tinha enfrentado. As figuras ao seu redor mutaram em uma onda negra, preparando-se para revidar, e ela entendeu que precisava fazer uma escolha: continuar lutando ou se render àqueles que a conheciam tão bem. A pergunta pairava no ar espesso e pesado, enquanto a luz de Ana tremelúzia, o confronto definitivo se aproximando. O que ela escolheria? A escuridão ou a luz que restava dentro dela? A luta por sua alma estava apenas começando. Ana sabia que não havia mais volta. A escuridão a rodeava, cada sombra claustrofóbica pulsando com a energia do que restava de sua infância perdida. O rugido da entidade primordial reverberava em seus ouvidos e sua mente, cada palavra como um golpe. Você não pode escapar dos seus próprios erros. Aquela voz era uma tempestade de dor e desespero. Mas Ana se lembrou da luz que agora ardia dentro dela. Uma chama frágil, mas intensa. Sentia-a crescer, aquecendo seu coração cada vez mais. Não sou mais sua prisioneira, gritou Ana, sentindo a coragem pulsar em suas veias. Aquela escuridão a conhecia tão bem, mas a resposta que precisava brotava de sua essência. A entidade riu, uma risada que soava como o eco de 1000 vozes. Você acredita que essa luz pode nos ferir? Que você pode nos superar? Você é uma nova versão de si mesma, mas ainda é a mesma menina assustada. Ana fechou os olhos por um momento, recordando-se de cada lágrima derramada, de cada momento de dor. A escuridão misturou-se a essas memórias, mas agora elas eram diferentes, transformadas. Ela não era apenas a menina perdida. Havia amadurecido, lutado e aprendido com cada dificuldade. Com um movimento decidido, Ana levantou o braço e começou a sussurrar. Eu aceito, começou. Cada palavra carregando um peso de reconhecimento. Aceito minhas fraquezas, minhas falhas e meus medos. Aceito a dor que carreguei como se fosse um fardo. A luz crescia, pulsando com força, enquanto as sombras hesitavam, percebendo a transformação. Eu não sou aqui apenas para libertá-los, sou aqui para me libertar também. Os rostos ao redor se distorceram em expressões de temor. Ela sentiu quando a luz se tornou uma onda, iluminando as trevas, fazendo com que as sombras recuassem. A energia reverberava em seu peito como a batida de um tambor de guerra. Liberem-se, gritou Ana. Sejam a luz que sempre deveriam ser. Cada palavra carregava não só a força de seu desejo, mas também a verdade de quem realmente era. Enquanto a escuridão tentava se aproximar, uma nova onda de luz explodiu, iluminando o espaço ao seu redor. As sombras começaram a recuar, gritos de desespero ecoando por todo o labirinto. A entidade primordial avançava, mas Ana estava mais forte, desafiando a própria raiz do medo. A luz é a verdade, e a verdade está aqui. Eu sou este brilho. Eu sou todas as lembranças gratas que prendem suas almas. Ana sentiu sua voz ecoar,
seu espírito irrompendo como uma boia emergindo das águas turvas. O labirinto explodiu em chamas de luz, cada sombra se despedaçando como um vidro quebrado, estilhaços flutuando no ar. A figura da entidade primordial ficou paralisada, os olhos buracos negros se contraíram, e um rugido de fúria e perplexidade ecoou enquanto o espaço se iluminava. Ana avançou, a luz a guiando. Vocês não são mais prisioneiros, vocês são livres para escolher. A onda de energia que a envolvia agora arrastava os ecos e lembranças dolorosas, as convertendo na liberdade esperada. E então, um a um, os fantasmas foram dissolvendo-se na luz. Seus gritos de desespero mudaram para sussurros de gratidão enquanto desapareciam. A escuridão remanescente se desfez mesmo antes de se classificar novamente, e Ana sentiu a leveza invadir seu ser. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram de tristeza, eram de alívio e libertação. O labirinto se desfez, e a luz ao redor cresceu tão intensa que Ana teve que fechar os olhos. Quando finalmente abriu, estava de volta à antiga casa da avó. O calor do sol entrava pela janela quebrada, e as sombras haviam desaparecido. Olhou ao seu redor e, pela primeira vez, sentiu a paz profunda. O peso do passado havia se dissipado. Com isso, Ana soube que a verdadeira liberdade não era apenas sobre tentar escapar dos medos, mas abraçar quem se era. Ela fez um trabalho com suas próprias mãos, um pequeno ritual, e enquanto as folhas dançavam ao vento, sussurros de alívio acompanhavam o ato. A vida continua, ela murmurou. Ana sorriu, cheia de um novo compromisso, uma nova vida, e que as sombras do passado não pudessem mais a atingir. Agora, tudo estava finalmente resolvido. Até a próxima sombra surgir. Agora, se você deseja continuar recebendo histórias de terror e mistério, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos relatos exclusivos. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio a este conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final, sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Faça parte da nossa comunidade de verdadeiros fãs de terror.